E diz aqui, então todo que invocar o nome do Senhor será salvo, vai ser mole assim, vai ser fácil assim. Eu ficava me perguntando, acreditava, se Deus diz, é porque Ele diz. Mas que eu me perguntava, como será? Eu perguntava, como Nossa Senhora perguntou, como se fará isso? Quando o anjo lhe revelou, ela ficou perguntando a si mesma, e perguntou para o anjo, como se fará isso? Como se fará isso? Graças a Deus, o que Nossa Senhora tem nos esclarecido, esclarece também isso. Porque ela diz que nesse segundo Pentecostes, nós passaremos por um momento, diz ela, em que todo homem, toda criatura humana, verá os seus pecados como Deus os vê. Verá a própria vida como num filme rapidíssimo. Num momento só, cada pessoa verá a sua vida inteirinha como Deus a vê. Até explica ela, será como um pequeno julgamento. Entenda bem, é ela dizendo, não sou eu não. Será como um pequeno julgamento, onde cada pessoa verá diante de si toda a sua vida num momento. Como Deus vê a nossa vida. E diz ela, aí todos terão a chance de se arrepender ou não. E diz ela, aqueles que se arrependerem e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, nesta hora, quando a gente olhar para os próprios pecados, quando a gente olhar para a própria vida e tiver, graças a Deus, o sentimento de arrependimento, de contrição, e gritar, ai meu Deus, socorro meu Deus, salva-me meu Deus, como fez Pedro. Pedro estava afundando e gritou, Senhor, salva-me. Quem invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, e Nossa Senhora vem dizer ao pé da letra o que a Bíblia diz, todo aquele que nesta hora invocar o nome do Senhor será salvo. O que Nossa Senhora diz é isto. Primeiro, rezem muito. Caminhem muito no Senhor, para vocês não terem o coração endurecido. E rezem pelos seus, rezem por aqueles que não querem se dobrar à vontade de Deus. Rezem por aqueles que parece impossível que eles se convertam, porque as orações de vocês, as penitências de vocês, os jejuns de vocês, haverão de amolecer os corações deles por caminhos misteriosos que só Deus conhece. Os corações deles também serão amolecidos. E quando acontecer isso, quando acontecer esse segundo Pentecostes, quando nós tivermos essa graça, que vai ser uma graça que Nossa Senhora compara com um pequeno julgamento, quando nós virmos a nossa vida num abrir e fechar de olhos todinha, e tivermos a oportunidade de nos arrependermos ou não, diz Nossa Senhora, que eles se arrependam, que eles tenham a graça de invocar o nome do Senhor, porque explica ela do jeitinho que está na Bíblia. Todo que invocar nesta hora, nesse momento, o nome do Senhor será salvo. Você está entendendo? Apocalipse 20, versículo 1. O que é que o Senhor vai fazer? A primeira coisa que Deus vai fazer é acorrentar Satanás. Até hoje ele esteve solto, até hoje ele esteve dominando como príncipe deste mundo. E a primeira coisa que Deus vai fazer é esta. Veja, é bíblico, está escrito. Repete comigo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E é importante que nós saibamos, gente, que todas as palavras da Bíblia vão se realizar. O próprio Jesus fez questão de afirmar, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão, as minhas palavras não passarão. Até o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Está aí na Bíblia. Vi então um anjo que descia do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma pesada corrente. Apoderou-se do dragão, e agora explica bem quem é esse dragão, da antiga serpente. E para ficar mais claro ainda, esclarece que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, quer dizer, por um longo tempo. Precipitou-o no abismo, fechando e lacrando com um selo, para que não seduzisse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Eu sei também de uma coisa, todas as vezes que nós falamos nisso, já vem as pessoas dizendo que a igreja condenou o milenarismo.
Então dizem, se vocês estão falando aí, lendo aí na Bíblia a respeito desses 1000 anos, vocês estão contra a doutrina da igreja, porque a igreja condenou o milenarismo. E muitas pessoas calam a boca, porque chega alguém dizendo que a igreja condenou o milenarismo. Claro que a igreja condenou o milenarismo, mas o que era o milenarismo? Você sabe que sempre que aparece essa expressão ismo no final, se trata de um exagero. O secularismo é o exagero do secular. O comunismo é o exagero do colocar as coisas em comum. Os próprios Atos dos Apóstolos diz que os cristãos tinham tudo em comum. Tinham tudo em comum. O que aconteceu com o comunismo? O comunismo foi ao exagero, em que tudo é posto em comum, todo mundo igual, é o Estado que rege tudo. Comunismo é o exagero, vai ao excesso. Veja bem, eu vou explicar para você. O comunismo é evidente que é errado e só pode ser condenado. Só pode. Mas o colocar tudo em comum é o que a igreja precisa fazer. Foi o que a igreja primitiva fez. Até nós cantamos, né? Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Verdade ou não é? Cantamos na campanha da fraternidade faz tanto tempo. Deus quer. Viver em comunidade é o ideal da igreja. Viver em comunidade é uma necessidade para os cristãos. É uma necessidade. O cristianismo é o exagero. O comunismo é o exagero. É o ir ao excesso. O excesso errôneo. Você sabe que todo o excesso vai além e acaba sendo erro. E não é pelo fato de existir o comunismo, que é claro que é condenado, que nós não devamos colocar tudo em comum. Igualmente, aconteceu na igreja pessoas que exageraram, que extrapolaram, falando a respeito desse milênio, partindo para fantasias do que vai acontecer durante esses 1000 anos, que não está escrito na Escritura, que não está na Bíblia. E também exageraram dizendo que se tratava de 1000 anos exatamente, tudo isso, e a igreja condenou isso. Mas você reconhece, eu não estou inventando nada, está aqui no livro do Apocalipse. É Deus quem fala pela boca de João. Está claro, no versículo 2, que aquele anjo mandado por Deus apoderou-se do dragão, da antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Eu não tenho culpa se a Bíblia diz, o acorrentou por 1000 anos. Nós entendemos que esse 1000 anos é um longo tempo. Não se trata de 3 anos, nem de 30 anos, nem de 300 anos. Se trata de um tempo longo, comparado biblicamente a 1 milênio. É isso. É só isso. Mas que isso vai acontecer, e que nós teremos esse tempo, e aí está o importante. Aí está o importante. Nós teremos esse tempo de libertação, esse tempo em que nós não estaremos mais sob o demônio de Satanás. Isso é bíblico. É que as pessoas simplesmente falam, a igreja condenou o milenarismo e acabou a conversa, e a gente fica falando sozinho. A igreja condenou aquele erro. A igreja não pode condenar o que está aqui na Bíblia de jeito nenhum. Nunca a igreja pensou nisso. O que está aqui, está aqui. Versículo 3, precipitou no abismo esse dragão, essa serpente, o diabo, Satanás, fechando e lacrando o abismo com o selo, para que não seduzisse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Novamente, é a Bíblia falando a respeito desses 1000 anos. E claro, nós não tomamos assim ao pé da letra 1000 anos, mas é um longo tempo. Mas o mais importante vem agora ainda. Esqueci de ler o finalzinho, é necessário, depois disso, que ele seja solto por um pouco de tempo. A própria Bíblia diz que depois disso, Satanás vai ser solto ainda. Portanto, a terra não vai acabar, o mundo não vai acabar quando acontecer isso. Ele vai ser solto ainda, por um pouco de tempo, mas diz a Bíblia que vai ser solto. E veja agora o versículo 4. Vi também tronos, aos que neles se sentaram, foi concedido
que exercessem o julgamento. Vi ainda as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na fronte, nem sobre a mão. Aí está falando de todos aqueles que nos últimos tempos, que essa geração passará, enfrentarão tudo e não se dobrarem. Fala dessa última geração, que tudo mostra que somos nós. Eu vou repetir para você. Vi as almas dos que tinham sido decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E os que não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a marca na fronte, nem sobre a mão. Eles tornaram a vida e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida antes que se completassem os 1000 anos. Veja os outros mortos. Só aqueles que morreram em Cristo que tornaram a vida. E veja a última frase. Como é que está escrito na sua Bíblia a última frase? Esta é a primeira ressurreição. Leia comigo de novo. Esta é a primeira ressurreição. Portanto, a Bíblia está dizendo que vai haver uma primeira ressurreição e depois vai haver uma segunda ressurreição. E que na primeira ressurreição ressuscitarão os mortos em Cristo, como explica lá a carta aos Tessalonicenses, com a qual eu comecei. E aqui explica no versículo 5 que os outros mortos, aqueles que não aceitaram Jesus, aqueles que não se dobraram diante do Evangelho, diz aqui a Bíblia, os outros mortos não tornaram a vida, até que se completassem os 1000 anos. E explica bem, esta é a primeira ressurreição. Versículo 6, felizes e santos os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e do Cristo e reinarão com Ele durante os 1000 anos. Veja quantas vezes, só nesse trechinho de 6 versículos, o livro do Apocalipse fala a respeito desses 1000 anos. Eu repito para você, a igreja condenou um chamado milenarismo que exagerou as coisas fantasiando. Mas a igreja não condenou, nunca pensou e não podia condenar o que está aqui. Que teremos um tempo longo em que o Senhor virá e o Senhor implantará nesta terra o seu reino. Em que o Senhor fará aqui, nesta terra, céus novos e uma terra nova. Isso não dá para a gente negar. Isso está no começo do capítulo 21. Acompanha comigo. Qual é o título do capítulo 21? Os novos céus e a nova terra. Repete comigo. Os novos céus e a nova terra. E diz João, vi então um céu novo e uma nova terra. Vi então um céu novo e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. E a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para o seu esposo, como nós lemos na primeira leitura de hoje. Eu repito, e a cidade santa, a nova Jerusalém, eu a vi descendo do céu de junto de Deus, preparada como uma esposa que se enfeitou para seu esposo. Serão primeiro os que já estão no céu, que ressuscitarão primeiro e virão em cortejo com Jesus. E segundo nós, os que estivermos nessa terra, que seremos também nós transformados num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados, nos uniremos a eles e viremos juntos com o Senhor. Gente, o mais lindo espetáculo da face da terra, nós participaremos dele. Pode aplaudir. Pode aplaudir como começar. Eu entendo às vezes a cabecinha da gente começa a girar quando a gente fala com clareza a respeito disso. Por duas coisas. Primeiro, porque não se falou no passado. Não se pregou. Eu devo dizer, infelizmente, não se prega ainda hoje a respeito disso. Infelizmente. Eu não quereria que fosse assim, mas sou obrigado a dizer. Você está vendo, está tudo aqui na Bíblia. Então, quando a gente vem
Explica com clareza, vocês estão vendo, eu não estou fazendo mistério nenhum, nem exagero nenhum. Eu estou lendo a Bíblia, explicando o que a Bíblia diz, como se faz com um aluno, lê a cartilha e explica o que a cartilha está dizendo. Não é nada mais do que isso. Então, como nós não estamos acostumados com isso, como nunca se falou a esse respeito, como é uma coisa nova que até surpreende a gente, então a nossa cabecinha começa a girar. E segundo, que a tentação não quer que nós falemos a respeito disso e não quer que nós entendamos. Ela prefere que nós fiquemos na ignorância e sejamos levados assim no roldão, sem saber de nada, como gado ao matadouro. Que sejamos engolidos por toda essa onda de esoterismo que está ao nosso derredor. Você vê por todos os cantos. É esoterismo e mais esoterismo. São filosofias orientais e religiões orientais. Por todos os cantos, por todos os cantos. Gente, é um supermercado de religiosidades e as pessoas caindo. Essa invenção toda de anjos cabalísticos e mil coisas. E é necessário que quando isso está acontecendo, nós apresentemos aos cristãos a verdade da fé. Conhecereis a verdade que está na Bíblia, que está na doutrina da igreja. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E continua dizendo, eu ouvi uma voz forte vinda do trono que dizia, eis a morada de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e ele será o Deus que está com eles. Ele enxugará toda a lágrima de seus olhos, e não haverá morte, não haverá mais luto, nem clamor, nem sofrimento, pois o mundo antigo desapareceu. Gente, será um mundo totalmente novo. Que a palavra de Deus está na Igreja Católica. Está dividido em números. São parágrafos numerados. No número 1042 é fácil de guardar. 1042. Pode até tomar nota. Depois você olha lá no catecismo que você tem. Você vai procurar um e vai ver. A partir do número 1042... cujo título é A Esperança dos Céus Novos e da Terra Nova, o Catecismo diz, no fim dos tempos, o reino de Deus chegará à sua plenitude. Os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Veja bem, o próprio universo será renovado. Renovado ou destruído? Renovado. Então não se trata de destruição. E quem é que destrói para renovar? Pelo contrário, a palavra de Deus diz, e o catecismo só podia trazer o que a palavra de Deus diz, que nós teremos isto, os justos reinarão para sempre com Cristo, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo será renovado. Então a igreja será consumada na glória celeste quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas. E com o gênero humano, também o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem, e através dele atinge a sua finalidade. Veja, duas coisas. O gênero humano é transformado, é restaurado. Nós seremos restaurados, nós seremos transformados. E junto com o gênero humano, diz aqui, o mundo todo, que está intimamente ligado ao homem, e através dele atinge a sua finalidade, encontrará a sua restauração definitiva em Cristo. E continua, esta renovação misteriosa, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova. Vou repetir, até vou querer que você repita comigo. Primeiro eu vou ler tudo. Esta renovação misteriosa, que há de transformar a humanidade e o mundo, a Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova. E trocando a coisa, o que é céus novos e terras novas? O que é que a Escritura chama de céus novos e terra nova? É justamente essa renovação misteriosa, mas que vai acontecer. Essa renovação que há de renovar a humanidade e o mundo inteiro. Eu vou dizer, você vai repetir comigo. Esta renovação misteriosa que há de transformar a humanidade e o mundo inteiro
a Sagrada Escritura a chama de céus novos e terra nova. E aqui cita a segunda carta de Pedro, porque ainda antes de Apocalipse, Pedro chama isso de céus novos e terra nova. E depois cita também Apocalipse. Esta realização definitiva do projeto de Deus, de em Cristo encabeçar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Neste universo novo, a Jerusalém Celeste, Deus terá a sua morada entre os homens. E agora começa a citar a Escritura. Enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram. Para o homem, esta consumação será a realização última do gênero humano, querida por Deus desde a criação. Desde a criação Deus quis isso. Eu vou repetir. Para o homem, esta consumação será a realização última da unidade do gênero humano, querida por Deus desde a criação. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Veja, então o que será essa esposa do Cordeiro, essa Jerusalém Celeste? É o que está escrito aqui. Os que estiverem unidos a Cristo e que serão transformados, formarão a comunidade dos remidos. Nós formaremos a grande comunidade, a comunidade dos remidos, que a Bíblia chama de a cidade santa de Deus, que a Bíblia chama de a esposa do Cordeiro. Quanto a esta terra, a revelação afirma a profunda comunidade de destino do mundo material e do homem. Também o universo visível está destinado a ser transformado. Está explicadinho aqui, gente. Também o universo visível, portanto, esse mundo material, está destinado a ser transformado. Ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade. E desconhecemos a maneira de transformação do universo. Nós desconhecemos. E o próprio catecismo confessa que nós não sabemos como será. Quando será, nós não sabemos. E como será, nós não sabemos. Nós desconhecemos a maneira de transformação do universo. Mas que vai transformar, vai. Passa certamente a figura desse mundo, deformada pelo pecado. Mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e uma nova terra. Deus prepara para nós uma nova morada e uma nova terra. Nova terra quer dizer nova terra. Nós teremos uma nova terra, como diz a Escritura e como assegura o Catecismo. Depois você pode pegar e pode acompanhar, número por número, como está aqui no Catecismo. Eu repito, eu comecei do número 1042, 1042. E sabe, gente, isso é lindo. Isso enche o coração da gente. Isso enche os olhos da gente. Não se trata de destruição, não. Nós estamos chegando à meta de Deus, à finalidade de toda a criação. Nós estamos chegando, estamos próximos disso. E você diz, mas então por que existe tanto mal? Por que existe tanta desgraça? Por que existe tanta morte? Por que existe tanta violência que a humanidade não aguenta? Polícia alguma do mundo inteiro aguenta a violência. Por que existe tanta guerra? Por que existe tanta doença? Tanta pobreza, tanta fome? A própria palavra de Deus explica. Está lá em Apocalipse 12, 12, que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre esta geração, esta última geração, que é a nossa, está na cara, com grande furor, com grande ira. Veja, ele sabendo que pouco tempo lhe resta, ele sabe, ele conhece os sinais das coisas, e é por isso que ele joga poeira, ele joga fumaça nos nossos olhos, para nós não vermos, para nós não entendermos. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas quer que nós ignoremos, e quer que nós na igreja pouco nos incomodemos com isso, que façamos que nem a geração de Noé.
Noé fazendo a arca, e a arca era tão grande como esse rincão, pelo menos, meu Deus do céu. Noé fazendo a arca no seco e todo mundo zombando disso, zombando dele. É isso que acontece no mundo de hoje. Nós falando dessas coisas, nós trazendo o povo para essa arca de salvação e o resto do mundo zombando da gente. É o que estamos vivendo. Mas quem cega este mundo é Satanás. Ele não quer que as pessoas vejam. Ele não quer que as pessoas, mesmo dentro da igreja, vejam isso. Por isso ele fica jogando areia nos nossos olhos, jogando fumaça nos nossos olhos. Mas nós precisamos conhecer a verdade. E Deus quer que nós conheçamos a verdade. Gente, conhecendo assim, ninguém se apavora, ninguém se apavora. O que de apavorante tem nisso que eu expliquei a vocês? Pelo contrário, nós estamos chegando à meta de toda a criação. Tudo que Deus fez vai desembocar, vai chegar nesta meta. Nós já estamos próximos disto. Esta é uma grande alegria. Isso enche o coração, isso enche os nossos olhos e nós participaremos disso. Nós participaremos disso. O único medo, gente, é que a gente não esteja com Jesus. O único medo é que os nossos não estejam com Jesus. Isso sim. Porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. É por isso que está jogando toda essa sujeira na humanidade. Eu volto a dizer, toda essa fome, todas essas doenças, toda essa desgraça, todas essas drogas, toda essa prostituição, essa pouca vergonha na face da terra, todo esse homossexualismo, todo esse adultério, toda essa pornografia, e ao mesmo tempo essa violência, essas guerras, essa agressão, tudo isso é que o inimigo, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre a nossa geração com furor, com ira. E é por isso que nós estamos sofrendo. Nós somos uma geração oprimida. Eu dizia num dos últimos acampamentos, somos uma geração de fim de feira, não porque Deus queira, mas sobre a qual o inimigo veio. Veio para desforrar, porque somos essa última geração. E mais ainda veio sobre nós, que somos os apóstolos desses últimos tempos. Ele não nos suporta, e vem com tudo sobre a gente. Como expliquei na palestra da manhã, a vitória do Senhor é a vitória nossa, mas que Ele não nos suporta, não nos suporta. Essa é a razão de tanto sofrimento. Mas meu irmão, minha irmã, isso é por pouco tempo, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Nós precisamos aguentar firmes e não esmorecer. Pelo contrário, agora é hora de evangelizar, agora é hora de salvar os nossos irmãos, agora é hora de gritar, como dizia na última palestra da manhã, de gritar o Evangelho, de gritar a palavra por todos os cantos, de dizer a palavra, porque é preciso que nós digamos a palavra. O Senhor vai fazer. Eu volto a dizer, é por isso que nós temos que pregar a palavra, por esses meios modernos de comunicação que o Senhor deu a nós, a nossa sociedade. Deixa eu falar assim, nós somos sócios, essa sociedade é nossa. Nós, Canção Nova, com a pobreza que nós somos, fomos escolhidos como Josué para guerrear, para batalhar na planície. E vocês foram escolhidos como Moisés, como Arão, como Ur, para serem os nossos auxiliares, para nos ajudarem na oração, na intercessão e nos ajudarem economicamente. Nós precisamos de vocês. Somos uma sociedade, Deus nos fez sociedade e deu para nós todo esse sistema de comunicação, e é preciso que a gente pregue o Evangelho por esses meios modernos de evangelização nesses últimos tempos, para que todo aquele que tiver boa vontade possa escutar. Digo mais, é preciso pregar a palavra oportuna e inoportunamente, explica São Paulo. Também inoportunamente. A gente tem que entrar pelo rádio, pela televisão, pelos discos, pelos cassetes, pelas fitas de vídeo, pelos livros, pelos shows, pelos encontros, de todas as formas, de todas as formas. Se não entra por um lado, entra por o outro. É preciso, é preciso. Inclusive por causa de uma coisa muito importante. Eu quero mostrar essa diretamente para você na Bíblia. É o livro de Joel, capítulo 3. Está repetido também nos Atos dos Apóstolos, mas lá em Joel está. Eu quero mostrar para você diretamente no livro de Joel. Nós temos Ezequiel, temos Oséias e depois vem Joel. Joel capítulo 3. Na nossa Bíblia, 646, 646.
Joel 3, 646, onde diz, e nós conhecemos bem essa passagem: depois disso, derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, vossos jovens visões, mesmo sobre os servos e as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Estamos vendo todo esse derramamento do Espírito Santo, estamos vendo. E Nossa Senhora fala, ela sabe desse Pentecostes que nós estamos vivendo, mas é ela dizendo, então, se ela está dizendo, nós nos dobramos docilmente. Ela diz que isso tudo é preparação para um segundo Pentecostes, diz ela. É a preparação para um segundo Pentecostes, que será até maior do que o primeiro. E ela diz que nós peçamos esse segundo Pentecostes, que pedimos, que peçamos por intercessão dela, que Deus mande esse Pentecostes, que nós peçamos ao Espírito Santo, vinde Espírito Santo, para esse segundo Pentecostes. E continua, versículo 3, farei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, quando vier o dia do Senhor, grandioso e temível. Versículo 5, preste bem atenção. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Leia comigo essa frase. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, eu sempre olhava essa frase. Claro, eu acreditava nela. Está na Bíblia. Nem sempre a gente entende logo as coisas. Nem sempre. É preciso que o Espírito Santo nos esclareça. Eu ficava perguntando para mim mesmo, mas isso não é moleza demais? Que negócio é esse? Que então, todo que invocar o nome do Senhor ser salvo. Nós estamos aqui num esforço enorme para viver na graça de Deus, para fugir do pecado, para obedecer a Deus, para romper com os vícios, para romper com as nossas más inclinações. E a gente se confessa, e a gente reza, e busca oração, para conseguir se manter. E diz aqui, então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vai ser mole assim, vai ser fácil assim. Eu ficava me perguntando. Acreditava, se Deus diz, é porque Ele diz. Mas que eu me perguntava, como será? Eu perguntava, como Nossa Senhora perguntou, como se fará isso? Quando o anjo lhe revelou, ela ficou perguntando a si mesma, e perguntou para o anjo, como se fará isso? Como se fará isso? Graças a Deus, o que Nossa Senhora tem nos esclarecido, esclarece também isso. Porque ela diz que nesse segundo Pentecostes, nós passaremos por um momento, diz ela, em que todo homem, toda criatura humana, verá os seus pecados como Deus os vê. Verá a própria vida como num filme rapidíssimo. Num momento só, cada pessoa verá a sua vida inteirinha como Deus a vê. Até explica ela, será como um pequeno julgamento. Entenda bem, é ela dizendo, não sou eu não. Será como um pequeno julgamento, onde cada pessoa verá diante de si toda a sua vida num momento. Como Deus vê a nossa vida. E diz ela, aí todos terão a chance de se arrepender ou não. E diz ela, aqueles que se arrependerem, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, nesta hora, quando a gente olhar para os próprios pecados, quando a gente olhar para a própria vida e tiver, graças a Deus, o sentimento de arrependimento, de contrição, e gritar, ai meu Deus, socorro meu Deus, salva-me meu Deus, como fez Pedro. Pedro estava afundando e gritou, Senhor, salva-me. Quem invocar o nome do Senhor, diz a Bíblia, e Nossa Senhora vem dizer ao pé da letra o que a Bíblia diz, todo aquele que nesta hora invocar o nome do Senhor será salvo. O que Nossa Senhora diz é isto. Primeiro, rezem muito. Caminhem muito no Senhor, para vocês não terem o coração endurecido. E rezem pelos seus, rezem por aqueles que não querem se dobrar à vontade de Deus. Rezem por aqueles que parece impossível que eles se convertam, porque as orações de vocês, as penitências de vocês, os jejuns de vocês, haverão de amolecer os corações deles por caminhos misteriosos que só Deus conhece,
os corações deles também serão amolecidos. E quando acontecer isso, quando acontecer esse segundo Pentecostes, quando nós tivermos essa graça, que vai ser uma graça que Nossa Senhora compara com um pequeno julgamento, quando nós virmos a nossa vida num abrir e fechar de olhos todinha, e tivermos a oportunidade de nos arrependermos ou não, diz Nossa Senhora, que eles se arrependam, que eles tenham a graça de invocar o nome do Senhor, porque explica ela do jeitinho que está na Bíblia. Todo que invocar nesta hora, nesse momento, o nome do Senhor será salvo. Você está entendendo? E é por isso que eu e você não podemos parar de evangelizar. É por isso que já há um propósito dentro do nosso coração de levarmos às casas, de levarmos para dentro das casas a igreja, o evangelho. Nós queremos, é propósito de Deus, levar a missa para dentro das casas. Eu sei que é muito mais importante as pessoas virem à igreja e virem à missa, mas deixa eu falar, se as pessoas não vêm à igreja, nós vamos levar pela TV e pela Rádio Canção Nova, nós vamos entrar pelas portas, pelas janelas, vamos entrar pelos telhados, vamos entrar levando a missa para dentro da casa da pessoa, queira ou não queira, porque é preciso amolecer o coração deles, e se um não aceita, o outro vai aceitar. Nós queremos levar a adoração ao Santíssimo, queremos levar o terço, queremos levar essas pregações e muitas outras pregações, queremos levar momentos de oração, como você tem visto e ouvido na Canção Nova, queremos levar, aceitem ou não aceitem, concordem ou não concordem, nós vamos levar. Gente, já levaram sujeira demais, já levaram pornografia demais, já levaram violência demais para dentro dos nossos lares, e nós ficamos ali diante de prostitutos e prostitutas nos deleitando na frente da televisão. Deixamos que isso entrasse e continua entrando, além dos vídeos todos sujos, porcos, desculpa a expressão, que têm entrado pelas nossas casas e nós temos deixado. Entraram tantas coisas terríveis. E Deus quer que entre agora a sua palavra, e nós vamos fazer isso. A nossa sociedade vai fazer isso. Eu estou declarando para os meus sócios. Nós vamos fazer isso. Nós vamos entrar mesmo por cima dos telhados. Vamos entrar por anteninhas e por grandes antenas, como Deus quiser, mas que vamos entrar. Para quê? Para amolecer os corações endurecidos. Porque quando chegar esse segundo Pentecostes, do qual nos fala Nossa Senhora, quando a nossa vida nos for mostrada no momento em que cada um de nós tiver a chance de se arrepender ou não, de invocar o nome do Senhor ou não, que nós e que todos os nossos, pela graça de Deus, já amolecidos, possam gritar pelo nome do Senhor. E a palavra de Deus nos garante, então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Inscreva-se aqui no canal do YouTube Lina Luz Oficial e aperte o sininho de notificações para que você possa receber gratuitamente todos os vídeos no seu celular. Que Deus te abençoe. Compartilhe.